Nós convidamos agora o representante do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, Marco Antônio de Oliveira, para proferir as suas palavras. Fique à vontade. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou pedir desculpa a vocês, porque eu estou com a voz um pouco comprometida, mas vou tentar ser fiel aqui ao tempo que me foi dado, de 30 minutos, e trazer algumas palavras em nome do ministro Mercadante. Sem dúvida nenhuma, a fala do ministro nesse evento seria bastante rica, inclusive pela sua condição de professor e de economista, mas eu, mesmo sendo um homem de governo, não vou me ater ao debate econômico, nem tampouco ao debate político, e prefiro concentrar a minha fala naquilo que é o assunto que nos move aqui, que é a educação. E eu gostaria de começar chamando a atenção para o fato de que nós, no Brasil, temos uma situação de déficit histórico na área educacional. Nós não temos um problema educacional que começou nem no governo anterior, nem neste governo. Nós temos um déficit que se acumula há séculos, e isso envolve não apenas a educação superior, mas toda a educação. Um exemplo disso é o nosso próprio atraso na criação de universidades, quando outros países da América Latina, já no século XVIII, começavam a criar universidades, nós demoramos muito a fazer. Esse déficit histórico, portanto, para que seja superado, vai consumir bem mais do que o esforço de uma geração. Ele não se limita ao esforço de um governo, mas ele, sem dúvida nenhuma, é um esforço das gerações que nos antecederam, da geração que hoje tem a incumbência de enfrentar esse desafio, mas persistirá, creio eu, como um desafio para as próximas gerações. Entretanto, nós avançamos muito nos últimos anos, e eu diria, na última década, sobretudo nos últimos 13, 14 anos. É inegável o avanço em termos da ampliação do acesso à educação, da universalização da educação em determinados níveis e modalidades de ensino, e também, eu ouso dizer, no plano da qualidade do ensino, ainda que os desafios nesse âmbito sejam ainda imensos. Eu não vou aqui relacionar programas, não vou aqui relacionar estatísticas sobre esses fatos, eu vou me concentrar basicamente naquilo que o que interessa mais de perto a vocês, que é o papel do MEC na regulação, na supervisão e na atuação das instituições de educação superior, especialmente aquelas de caráter particular. Eu começo chamando a atenção para o papel e a importância da criação das séries. O advento das séries, no âmbito das ações do MEC, representa, no nosso modo de ver, um avanço importante, que reflete o próprio avanço da educação superior por meio das instituições particulares, das instituições comunitárias, nos últimos anos, nas últimas décadas. Se é verdade que no governo anterior houve uma expansão importante da educação superior e uma ênfase muito grande no papel das instituições particulares, é verdade que no curso dos últimos anos esse avanço prosseguiu, eu vou mostrar isso, e houve também um esforço no sentido de, por meio da regulação e da supervisão, dotar essa expansão de mais qualidade e ampliar o acesso, particularmente à população de baixa renda, a essa grande rede de ensino. As séries, portanto, e a sua criação representam um desejo de, em primeiro lugar, conferir qualidade à oferta dessa educação. Em segundo lugar, tornar os processos regulatórios mais seguros e céleres. Terceiro, dar transparência ao papel da regulação, ou seja, superar uma prática bastante condenável na vida pública brasileira, que é o atendimento de balcão. Fala-se muito em corrupção, mas acho que é preciso reconhecer nesse sentido
que se avançou muito no sentido de dar caráter republicano, a se dar transparência, a se racionalizar os processos de regulação, a dar previsibilidade com relação a prazos. Os próprios calendários que o MEC estabeleceu nesse sentido representam avanços inegáveis nesse sentido. Tá? E, mais importante ainda, a estabelecer padrões de análise e de decisões que sejam não apenas confiáveis, mas que sejam públicos, que sejam de conhecimento dos próprios interessados nesse processo, que são as instituições de ensino. Esse desafio se reflete nos próprios números da regulação e da supervisão. Até 2010, eram publicados, em média por ano, 2.700 atos de regulação envolvendo atividades de regulação propriamente dita e atividades de supervisão. Em 2015, nós temos, hoje, quer dizer, balanço do ano passado, 9.850 atos regulatórios publicados e outros 900 processos de supervisão concluídos, ou seja, um aumento, tá, da ordem de 400% em termos de volume no papel do MEC, no que concerne a sua atividade de regulação e supervisão. Isso também se reflete numa outra tarefa que não fazia originariamente parte das atividades do MEC e que o MEC passou a assumir, que é a regulação dos SEBAS. Nós herdamos um passivo da ordem de 1.500 processos de 2010, com a Lei 1.101 de 2010, nós tínhamos um estoque de 1.300 processos. Desses processos herdados e desses processos da Lei 12.101, nós já superamos mais de 90%, 99% do passivo do CNAS, que estava lá na Previdência Social. À época eu era presidente do INSS, coincidentemente, acompanhei por dentro da Previdência um escândalo, tá, que resultou, tá, na transferência, inclusive, desse passivo para o MEC. Tá? É importante dizer que a ação da Previdência foi fundamental para coibir essas fraudes e o MEC passou a desempenhar um papel-chave na regulação dos SEPAS no que concerne a educação superior. E o mesmo podemos dizer em relação ao estoque da Lei 12.101, tá, que já tem 90% desse estoque concluído. Em 2015, nós estamos com 530 processos foram concluídos, 390 atos publicados. Isso pode parecer muito pouco, mas isso representa um aumento na análise dos processos em relação a 2014 da ordem de 400%. E nesse ano nós vamos ampliar esse número, mesmo porque, além do esforço que se fez através da DPR, também nós estamos fazendo agora uma nova força-tarefa com o intuito de regularizar os fluxos de concessão, tá, de SEBAS, de tal maneira a que esse processo se torne muito mais célere do que ele é e que a gente possa dar previsibilidade e cumprimento ágil à lei. O que importa, no entanto, é observar que esses processos, esse grande volume de processos, reflete também uma evolução no número de instituições de ensino superior, no número de cursos e no número de matrículas no curso desses 13 anos a que eu me referi. Se nós pegarmos os dados do censo, comparando aí 2002, 2014, nós vemos que houve um crescimento bastante expressivo do número de instituições de ensino superior no Brasil. Nós saltamos de 1.470 para 2.200 instituições, um crescimento em torno de 50%, e nesse crescimento a expansão das particulares foi da ordem de 43%. Houve também um investimento significativo do governo no que concerne a rede federal, ainda que no volume geral da expansão e no volume geral do acesso à educação, o papel da rede particular seja bem mais significativo. Para dar uma ideia disso, nós vemos aí, hoje nós temos, com os dados do censo de 2014, repito, 2.100 instituições de ensino superior que integram o sistema federal, portanto não estamos falando aqui nem das estaduais, nem das municipais.
Isso representa, no entanto, 91% do total de instituições de ensino de todo o país, e deste universo, 95% são instituições particulares. Então, eu friso esse dado para chamar a atenção, primeiro, para o fato de que é fundamental o papel das instituições de ensino particulares na oferta da educação superior no Brasil. Ao contrário de muita gente que ora critica o governo falando que o governo é estatista, nós fizemos um esforço, sim, de expansão da rede federal, e o fizemos tanto no caso das universidades públicas, com ampliação de campus e com ampliação do número de universidades. Fizemos também no caso dos institutos federais, com uma expansão histórica da rede de instituições de ensino técnico. Aqui saltou de 140 para 562 nos últimos anos, mas fomentamos também a expansão da oferta da educação por meio da rede particular, porque entendemos que é impossível e até mesmo impossível atender a demanda crescente por educação superior no Brasil pura e simplesmente por meio da rede pública. E nenhum país que alcançou a universalização do acesso nesse âmbito o fez pura e exclusivamente por meio da rede pública. Então, é uma política deliberada de fomentar a expansão, fazendo uso da própria rede particular. A evolução desta rede se traduz também na evolução do número de matrículas. Se vocês observarem, vocês vão ver aí que nós saltamos de 2,9 milhões em 2002, para quase 7 milhões de matrículas em 2014, um crescimento da ordem de 142%. Tanto num caso quanto no outro, tanto no caso da rede pública quanto da rede particular, nós tivemos expansões bastante expressivas. A primeira 142, a segunda 122. Quando nós olhamos o quadro abaixo, nós observamos também que houve uma mudança no perfil das instituições particulares. Cresceu significativamente entre 2002 para 2014 o número de instituições particulares com fins lucrativos. E esse crescimento das instituições com fins lucrativos refletem, primeiro, decisões claras de investimento do setor privado que viram na educação não só uma possibilidade de empreender, mas uma oportunidade de negócio. E falou-se aqui o tempo todo de futuro. E eu creio que essa aposta não foi feita pura e simplesmente pela tentação do lucro direto com a educação, mas porque, como disse aqui o nosso economista, professor da PUC, professor Antônio Corrêa Lacerda, é fundamental o papel da educação quando se trata de pensar em ganhos de produtividade e competitividade da economia do país. E é olhando nessa perspectiva que eu creio que essas decisões de investimento foram tomadas. Mas é interessante notar que a expansão também das com fins lucrativas se deveu em grande medida por estímulos que o próprio governo gerou, como foi o caso do ProUni. Então, eu chamo a atenção para esta questão. Com relação ainda às matrículas, a participação da rede particular é decisiva nessa oferta. Nós, olhando para o censo de 2014, temos 17% das matrículas concentradas na rede federal, ainda que a expansão tenha sido significativa nesse âmbito, e o restante, 83%, portanto, a imensa maioria das matrículas, nas particulares. Olhando da perspectiva do tipo de educação, eu sempre reluto em falar em modalidade de educação à distância, mas isso é um problema meu, mas vamos lá. Falamos em modalidade presencial e à distância, também aí nós notamos uma mudança importante. Em 2002, 1,2% apenas era educação à distância. Em 2014, essa participação está saltando para 17%. Ainda é pouco diante das perspectivas que se abrem por meio da educação à distância, pela agilidade, pela facilidade de acesso, pelas inovações e pelas possibilidades de interação que as novas tecnologias estão abrindo à educação.
Chama atenção também para a distribuição regional. Como vocês podem ver, a distribuição regional sofreu também alguma mudança. Essa mudança ainda é discreta quando nós comparamos 2002 a 2014, mas ainda assim ela é importante de ser registrada. Quando comparados às regiões, nós tivemos um aumento expressivo da oferta de educação nas regiões norte e nordeste do país, que eram tradicionalmente, sempre foram, as regiões menos desassistidas por redes de ensino. Não é que caiu a oferta de educação no sul-sudeste, é que proporcionalmente, quer dizer, aumentou a oferta no norte e nordeste e, portanto, o peso relativo das demais regiões declinou. Com relação ainda à oferta de cursos, nós temos uma situação importante que dá a dimensão da relevância das particulares. 78% dos cursos ofertados no ensino superior no país estão hoje nas mãos das instituições de ensino particulares. É importante chamar a atenção para essa evolução do tempo. Nós saímos de 11 mil cursos em 2002 para 28 mil cursos em 2014. Portanto, por qualquer critério que vocês queiram comparar, a expansão é por demais significativa. Também com relação aos cursos presenciais, quer dizer, nós também tivemos um aumento, insisto na tecla de que há muito espaço ainda para a expansão do ensino à distância. Eu diria mais, que o grande desafio não é tanto dotar a educação de mecanismos de ensino à distância, mas é cada vez mais a tendência ao hibridismo, a combinar as formas de acesso ao ensino presencial com as formas de acesso ao ensino por meio da EAD. Dois mecanismos foram fundamentais neste processo de expansão, duas políticas que explicam em grande medida essa expansão. A primeira delas, o ProUni. Com todas as dificuldades que o governo passou a enfrentar a partir de 2015, que foram mencionadas aqui, mesmo assim nós tivemos 250 mil bolsas do ProUni em 2015, e no acumulado entre 2005 e 2015, nós chegamos a 1,7 milhão de bolsas concedidas do ProUni. Considerando os dados de 2016, nós ultrapassamos os 2 milhões de bolsas do ProUni. 10% das matrículas das instituições de ensino superior no país, particulares, são hoje oriundas, são hoje, na verdade, financiadas por meio do ProUni. Da mesma forma, nós saímos do FIES em 2001 de 48 mil contratos firmados para 2,2 milhões de contratos até 2015, e insisto, ainda nesse ano renovamos o FIES, e no caso do FIES o peso ainda é mais significativo, é da ordem de 33%. Considerando o FIES e ProUni, nós chamamos a atenção para o fato de que hoje, essas duas políticas de fomento à educação na rede privada, que são políticas públicas, são recursos governamentais injetados no sistema, representam 43% das matrículas nas instituições particulares. Portanto, se é verdade que o governo apostou nessa expansão da rede particular, é verdade também que ele buscou criar mecanismos de fomento a essa expansão, e mais importante do que isso, mecanismos que pudessem propiciar o acesso àqueles que mais precisam, numa linha de inclusão social, ou seja, ao jovem, ao trabalhador de baixa renda, que sem o crédito estudantil, sem o ProUni, talvez jamais chegasse numa universidade. Eu chamo a atenção, no entanto, para alguns desafios que estão postos para nós no próximo período. Eu diria que estão postos desde já. O professor Janguier, na abertura, fez menção ao fato de que nós estamos longe de alcançar a meta do PNE em relação à questão da cobertura do ensino superior no Brasil. Mas eu pondero um dado relevante. Apesar de nós termos
um grande número de vagas disponíveis no sistema, nós temos hoje uma alta taxa de ociosidade. E essa alta taxa de ociosidade não se deve apenas a fatores econômicos, porque até 2004, 2014, nós não tínhamos uma crise econômica batendo às nossas portas. Ela se deve também a um problema de distribuição dessa oferta, da natureza do que se oferta, da qualidade do que se oferta, da distribuição no espaço da oferta. Muitas vezes, certo, a instituição tem vagas e a taxa de ociosidade é brutal. Assim como é também significativa a taxa de evasão. Então, a ociosidade na oferta, evasão, são fatores que precisam ser, de alguma forma, mitigados para que a gente tenha maior efetividade ao ofertar, ao ampliar o acesso à educação. Quais desafios são esses, portanto? Primeiro, nós precisamos passar de um papel meramente regulatório para uma atividade proativa, no sentido de mapear áreas e setores estratégicos para o desenvolvimento nacional e privilegiar a oferta, tá, e a integração, a oferta de vagas nesses setores e a integração com o setor produtivo e com a inovação. Tá? Sem esse mix, sem essa forma, tá, fica difícil avançar nesse terreno. Tá? Portanto, nós precisamos, nós como gestores públicos, os senhores como responsáveis pelas instituições particulares, nós somos desafiados a buscar uma forma mais inteligente de expansão da rede e de expansão da própria oferta. Segundo, nós precisamos fomentar novos cursos e vagas para induzir a oferta em áreas e regiões estratégicas, assegurando a inclusão e interiorização. Se é verdade que nós expandimos muito o ensino, no norte e nordeste do país ainda é baixa a oferta nessas localidades e, portanto, políticas voltadas à expansão da oferta em determinadas regiões, tá, são um caminho natural para adotar essa oferta de maior racionalidade e, portanto, permitir às instituições que cumpram plenamente o seu papel e realizam a sua finalidade, sejam como instituições sem fins lucrativos, sejam como instituições com fins lucrativos. Da mesma forma, há áreas como, por exemplo, as licenciaturas, os cursos de pedagogia, que são de extremo interesse das instituições. Aperfeiçoar os instrumentos de regulação e supervisão, rever marcos legais, padrões decisórios, estabelecer indicadores de qualidade. Isso é um desafio que interessa a todos nós e que envolve um esforço, diria, conjunto, que de certa maneira já vem sendo realizado, não apenas por parte das séries, mas do INEP, do Conselho Nacional de Educação. Estão aqui vários conselheiros presentes a esse encontro. Há toda uma agenda que, insisto, requer um esforço continuado para que a gente consiga não apenas ter padrões regulatórios decisórios que deem transparência e celeridade, mas que sejam inteligentes e em sintonia com o desejo, tá, de buscar o desenvolvimento econômico e social do país com maior justiça, tá, e igualdade. Da mesma forma, nós precisamos rever marcos normativos e padrões de qualidade e incentivar a educação à distância. Tá? Um passo importante foi dado nesse sentido com as diretrizes de AD. Agora nós temos a tarefa de prover a regulação, estabelecer novos padrões de qualidade, novos critérios de avaliação, novos indicadores, certo, para avaliar, novos instrumentos de avaliação, certo? E, para fazê-lo, nós vamos mobilizar as instituições do governo federal, o próprio CNE, o CONAS, mas também queremos ouvir as instituições do setor, porque não há possibilidade de construir qualquer coisa que seja aceitável e viável no tempo, sem que os atores envolvidos nesse processo participem desse processo, dialoguem, sejam ouvidos, opinem a partir desse âmbito. Da mesma forma, nós estamos fazendo com relação ao aumento de vagas. Talvez nem todos os senhores saibam, mas neste momento está sob consulta pública uma nova portaria que visa justamente disciplinar o aumento de vagas, e nós queremos ouvi-los a respeito desta questão, assim como pretendemos ouvi-los com relação a outros temas, como a questão da autorização para a abertura de novos cursos de direito. É necessário também investir na comunicação e na colaboração com as instituições de ensino e os estudantes. Dois desafios grandes eu destacaria nessa frente. O desafio
da avaliação de egresso, que envolve um diálogo forte com os próprios estudantes, tá? O desafio também da colaboração direta entre as associações de representação com o MEC, através das séries ou mesmo de seus outros órgãos. Nesse sentido, eu destaco aqui algumas parcerias e queria fazer um agradecimento. Em primeiro lugar, ao engajamento de vocês na campanha Zika Zero, que foi fundamental nesse último período. Nós pudemos contar com o apoio das particulares nesse esforço. Queria também agradecer o apoio que as particulares estão dando a uma iniciativa nova que o MEC está lançando, que é a Hora do Enem, ainda em fase embrionária, mas que prevê a realização de simulados online para preparatórios ao Enem, serão 4 este ano. A participação ainda das particulares é pequena, mas nós vamos repetir ainda esse exame em junho, julho, agosto e em outubro, certo? De tal maneira que nós tenhamos um ambiente propício a uma melhor participação dos estudantes no Exame Nacional, no Enem. Essa participação envolve preparação de simulados, tá? Realização de simulados online, mas mais do que isso, todo estudante que fizer o simulado vai receber online um guia de orientação para estudo e um guia de exercícios, de tal maneira que ele possa, ao longo desses simulados, ir avaliando a sua própria performance. Também ressalto aqui algumas iniciativas que foram nos apresentadas. A BMS nos apresentou algumas propostas de agenda que nós prontamente abraçamos e estamos abertos a outros desafios dessa natureza, como, por exemplo, a discussão sobre critérios diferenciados para a avaliação de instituições segundo seu porte, tá? Levando em consideração as instituições de pequeno porte, levando em consideração os centros universitários, as universitárias. Enfim, nós temos vários temas que estão na pauta. Um último tema que eu gostaria de destacar é o tema do ENAD, que nós queremos transformar num exame obrigatório para todos os estudantes e que sirva não apenas como critério de avaliação da instituição, mas do próprio estudante ao longo da sua trajetória escolar. E vamos mudar a metodologia, tal como ela é hoje, isso eu já posso adiantar aos senhores, aquela metodologia que estabelece uma curva de Gauss, todos vocês sabem do que eu estou falando, e que para todo mundo, criando, na verdade, uma situação difícil de comparação. Isso será modificado já no próximo ENAD, de tal maneira que toda instituição tenha a sua própria nota e a sua própria nota seja comparada com ela mesma. Enfim, há uma série de questões que fazem parte da nossa agenda e que não se encerram nesses temas que eu estou colocando, tá? Mas eu não poderia deixar, depois dessa fala, de fazer alguns comentários sobre esse momento. Vou aproveitar meus 2 minutos, tá, para fazer. Eu queria dizer o seguinte: nós vivemos uma crise econômica, tá, que é hoje agravada e potencializada por uma crise política. Pouco importa se essa crise é real ou artificial, mas os fatos nos mostram claramente isso. Da mesma forma, se é verdade que se avançou muito no combate à corrupção, é necessário e importante reconhecer, e os próprios procuradores da Justiça do Ministério Público são os primeiros a fazê-lo, que houve respeito à liberdade de ação do Ministério Público, houve respeito e fortalecimento dos órgãos de controle interno, como a CGU, houve liberdade e autonomia operacional para a ação da Polícia Federal. Tá? Há outros fatores que explicam esta questão, sem dúvida nenhuma, mas vamos reconhecer os fatos, a eles, a sua excelência, os fatos, tá? É preciso dar o seu devido reconhecimento. Os desdobramentos dessa crise são imprevisíveis, nenhum de nós pode dizê-lo, mas a única saída é pelo caminho da democracia e do respeito às instituições democráticas. Democracia e educação fazem parte do mesmo processo civilizatório desde a Grécia. Não há democracia sem educação, não há plenitude no processo educativo sem amplas liberdades democráticas e sem um amadurecimento democrático do país. Quando a democracia falha
ou quando ela é violada, a primeira vítima, assim como na guerra, é a verdade. E onde a verdade é posta em risco, o papel da educação também é ameaçado. É preciso, portanto, ter claro que só há educação plena para a vida, para o trabalho e para a cidadania, quando há, de fato, plenitude democrática, que é o que nós vimos arduamente construindo, tá, desde a Constituição de 88, tá, na verdade, muito bem antes disso. Seja qual for os desdobramentos, portanto, é preciso resguardar os avanços alcançados na educação nos últimos 13 anos, e não me refiro apenas aos avanços da educação superior, tá? Mas, obviamente, esse é o assunto que mais interessa a todos vocês. É preciso valorizar essas conquistas, não apenas como parte ou como fruto de uma ação de governo, mas como parte, como se disse aqui, de políticas de Estado. É preciso consolidar institucionalmente esses avanços, sob pena de que nós soframos no futuro algum retrocesso. É preciso, nesse sentido, ter clareza do que se está em jogo quando se fala numa agenda de futuro. Não há agenda de futuro na educação com uma promessa de desvinculação do orçamento da educação. Tá? Vamos entender muito bem o que está em jogo, meus senhores. Não há possibilidade de manter programas como o ProUni, o FIES, ou o Pronatec, ou qualquer outro que seja, numa situação fiscal drástica que nós estamos vivendo, e que vem acompanhada de uma promessa de desvinculação dos gastos com saúde e em educação. Isso pode dar conforto àqueles que acham que o caminho do ajuste fiscal é cortar pesado na carne, mas cortar pesado na carne terá um preço, e um preço que recairá sobre a saúde, sobre a educação e sobre outras áreas sociais. Sem isso, certo? Portanto, nós não teremos garantias de continuidade de programas fundamentais a essa expansão que eu mencionei. Eu encerro chamando para o fato que é o seguinte: o professor Gabriel falou aqui que a crise é sinônimo de oportunidade. De fato, crise é sinônimo de oportunidade e de mudança, mas crise também pode ser sinônimo de retrocesso e de decadência. Nós teremos que, nesse momento, fazer uma escolha histórica. O país está dentro de um contexto histórico decisivo, numa encruzilhada que vai definir o seu futuro. E, nesse futuro, está em jogo o futuro da educação. Para onde nós fomos, irá, em alguma medida, a educação. E o fundamental, eu diria, e aqui não falo como secretário de governo, falo aqui como um professor que começou dando aula, ainda aluno de mestrado, em várias faculdades particulares que hoje talvez estejam aqui representadas, foi depois como professor lá, professor da PUC, é hoje professor da Unicamp, e é para onde eu retornarei. Eu falo o seguinte, que a história vai cobrar de todos nós, certo? Um preço no que concerne ao nosso papel e à nossa responsabilidade histórica diante da educação brasileira. O que está em jogo não é o destino do governo, o que está em jogo é o destino de uma nação. E não haverá uma construção nacional com justiça, democracia e igualdade sem educação, educação e educação. Muito obrigado. Agradecemos o professor Marco Antônio de Oliveira, principalmente pela a sua empolgação final, onde comungamos de maneira total. O Brasil só se resolverá pela educação.